Na manhã de hoje, o cientista político Cláudio Gonçalves Couto conversou com o jornalista Glauco Faria, da Rádio Brasil Atual. Segundo Couto, as eleições deste ano demonstraram que, apesar da direita e da centro-direita terem conquistado espaço, o bolsonarismo encolheu. Primeiro, nós temos um crescimento daquilo que se pode chamar de direita tradicional e centro-direita no Brasil, né, com vitórias importantes do PSD, do DEM, do MDB, do PSDB, desses partidos todos que compõem esse campo aí alguns deles ligados ao chamado Centrão, outros nem tanto, mas que compõem esse campo do centro até a direita, né? E aí eu não estou falando da extrema-direita bolsonarista. Eu acho que o segundo aspecto é esse. Essa extrema-direita bolsonarista saiu basicamente derrotada nessas eleições. Ela não conquistou prefeituras importantes, ela não chegou ao segundo turno em vários lugares, caso de São Paulo, por exemplo, embora tenha chegado ainda ao segundo turno no Rio de Janeiro com o Crivella, até de certa forma surpreendente, porque se imaginava que ele nem chegaria ao segundo turno no Rio de Janeiro, mas o bolsonarismo sai em boa medida perdedor dessa eleição. Parte porque o Bolsonaro optou por não ter um partido político e, ao não ter um partido político, perdeu a possibilidade de articular uma frente em torno de seu nome, de ser uma espécie de grande eleitor. E claro que a gente pode pôr em dúvida se ele conseguiria ser o grande eleitor, tendo em vista a perda de popularidade que ele tem, sobretudo nos grandes centros, e aí talvez fosse um grande eleitor mais para municípios menores. Mas o fato é, a centro-direita tradicional e a direita tradicional ganharam, o bolsonarismo perdeu. E o terceiro ponto importante é um jogo de cadeiras, uma dança de cadeiras no campo da esquerda. O PT não está forte nas cidades médias e grandes, com uma ou outra exceção, tipo Vitória da Conquista, Feira de Santana, que vai para o segundo turno, Vitória no Espírito Santo, que vai para o segundo turno, Recife, que vai no segundo turno, mas são os casos mais notáveis. Fora isso, tem perdido espaço em diversos lugares para o PSOL, né, como o caso de São Paulo, o caso de Belém, o PT é aliado do PSOL, então acho que é uma situação um pouquinho diferente, mas no Rio Grande do Sul também é aliado do PCdoB, mas o fato é, quando a gente compara com o histórico, há um certo recuo do PT em relação a posições que já teve no passado, né? Mais interiorizado, o partido vai mais para o interior e perde um pouco da sua força, um pouco não, eu diria até perde um tanto significativo dessa sua força nos grandes centros urbanos e começa a ver a sua dissidência pela esquerda, que foi o PSOL, crescendo em lugares onde o PT era forte, o que mostra que o partido vai ter provavelmente um concorrente para os próximos anos, né, e um concorrente ali que embola com ele o jogo, sobretudo nesses grandes centros. O cientista destacou também o aumento no número de mulheres e negros eleitos. Mas numa primeira olhada, o que nós vemos é, primeiro, um aumento do número de mulheres nas câmaras, e isso é muito importante porque o Brasil é um dos países do mundo, das democracias, que tem a maior subrepresentação feminina nas suas casas legislativas e na política eleitoral, de um modo geral. Creio que isso começa, de alguma forma, a ser corrigido e passa pela política de cotas de gênero nas eleições, para que os partidos não podem apenas apresentar candidatos homens, tem que temperar essas suas chapas com candidatas mulheres, tem inclusive depois, por decisão da justiça, que distribuiu dinheiro de uma forma também consentânea a essa distribuição de homens e mulheres dentro dos partidos, isso tem produzido um aumento. Além disso, pautas identitárias importantes, pautas ligadas ao movimento negro, pautas ligadas ao movimento LGBT, enfim, todas essas também têm ganhado corpo nas representações das câmaras municipais. Para Couto, a disputa pela Prefeitura de São Paulo entre Guilherme Boulos e Bruno Covas será acirrada. Claro que deve ser uma disputa dura, né? Nós vimos, por exemplo, ontem, já no discurso de ida para o segundo turno do Bruno Covas, a sua estratégia ali delineada vai ser taxar o Boulos de candidato radical. Ele chegou a usar até a expressão, eu ponho entre aspas aqui porque está até errado do jeito que ele falou, totalitarista. Né? Ninguém é totalitário aí, né? Não se trata de totalitarismo. Né? Você pode até dizer que o Boulos é mais à esquerda ou mais radical do que o Covas, é possível, mas totalitarista é um exagero, evidentemente. E claro que esse debate ele vai ser importante no segundo turno. Né? Ele deve se pautar também por políticas públicas, pelo quanto elas são realizáveis ou não,
factíveis ou não. Acho que esse é um debate bom para o processo eleitoral, porque é o debate sobre aquilo que realmente vai se fazer. E, claro, também sobre princípios, sobre valores, porque isso sempre está em jogo na política. Não é um moralismo, aquele moralismo negador da política, mas são os valores, são os princípios que são inerentes a escolhas. Né? Por que eu priorizo isso e não aquilo? Por que eu opto por tal curso de ação e não aquele outro? É isso que é importante no debate público. E eu imagino que isso vai acontecer não só em São Paulo no segundo turno. Entendo que vai acontecer em uma série de outros municípios pelo país que vão ter o segundo turno, né? Os municípios um pouco maiores, e não todos, alguns já se resolveram no primeiro, mas a grande maioria tem uma disputa de segundo turno, e eu creio que o debate dessas eleições deve ser muito melhor do que foi o debate de 2 anos atrás e do que foi o debate de 4 anos atrás. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.